Polícia em ação. E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. E começamos o Polícia em Ação dessa semana falando do atentado à bomba no show da Lady Gaga. A polícia prendeu 2 pessoas que planejavam o atentado à bomba nesse show da Lady Gaga que aconteceu no Rio de Janeiro. Eram mais um desafio desses que surgem aí através das redes sociais. O plano, inclusive, colocaria em risco mais de 2 milhões de pessoas que foram a esse evento lá no Rio de Janeiro. O absurdo, sendo esse mais um absurdo, os 2 que foram presos são apontados como líderes de uma célula que disseminava ódio na internet e também a Operação Fake Monster cumpriu ainda, além disso, 13 mandatos de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e também no Mato Grosso do Sul. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. A Polícia Civil descobriu o plano 10 dias antes do mega espetáculo. De acordo com a investigação, a intenção do grupo era promover ataques integrados com uso de explosivos improvisados e coquetéis Molotov. Os principais alvos eram crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+. Ainda no âmbito da Operação Fake Monster, agentes foram a Macaé, no interior do estado do Rio, para cumprir o mandado de busca e apreensão contra um homem extraditado que ameaçava matar uma criança ao vivo durante o show. A motivação seria de cunho religioso. A polícia disse que agiu de forma silenciosa para não criar pânico. Isso não era comum, a gente tem notado isso já de uns 2, 3 anos para cá, e esse ano, neste ano, 2025, realmente a gente tem conseguido detectar outras movimentações dessas plataformas no sentido desse tipo de ataque. Em Copacabana, o clima foi de tranquilidade. 2 milhões e 100 mil pessoas, segundo a Rio Tour, assistiram ao espetáculo. O evento atraiu 600 mil turistas para o Rio, superando em 60% a estimativa inicial de visitantes. A ocupação hoteleira chegou a 96%. E o retorno para a cidade do Rio foi estimado em 600 milhões de reais. O palco do maior show da carreira da Lady Gaga já teve grande parte da estrutura desmontada. O trabalho começou logo depois do espetáculo e pode durar semanas. A cantora pop deixou o Brasil ontem. A praia de Copacabana agora está em clima de despedida dos fãs que conseguiram ficar mais um pouco na cidade. Essa jovem da cidade do Panamá ficou encantada com o espetáculo. Ha sido hermoso, ha sido muito emocionante. Este fã veio do Ceará e conta que a música Born This Way foi muito importante na sua vida. Foi incrível, eu me arrepio de lembrar, chorei, gritei. Polícia em ação. E vamos agora ao segundo caso do Polícia em Ação, porque 2 homens foram mortos pela Polícia Militar em Cidade Tiradentes, no bairro extremo leste da capital paulista. Segundo moradores da região, os bandidos determinaram inclusive um toque de recolher depois da ação policial que aconteceu naquele bairro. Vamos observar. Olha, eu conversei com alguns moradores de Cidade Tiradentes que não quiseram se identificar e contaram que ontem ficaram apreensivos com a movimentação. Eles receberam áudios no WhatsApp falando sobre toque de recolher a partir das 10 da noite. Teve escola que não sem aula pela noite e o posto de saúde fechou mais cedo e quem tinha consulta marcada teve que reagendar para outro dia. Em nota, a Polícia Militar disse que desde o ataque a um policial na quarta-feira intensificou o patrulhamento na região de Cidade Tiradentes. Durante a varredura, um homem de 34 anos foi morto ainda na quarta depois de trocar tiros com os policiais. E ontem, quinta-feira, um suspeito que tinha uma arma em cima de um telhado também foi morto pelos policiais. Polícia em ação. Vamos falar com você que busca adquirir um imóvel ou mesmo alugar um imóvel para a temporada no Rio de Janeiro, na praia de Peró.
Confira maiores detalhes com Michel Romanelli, através do site romanelliimóveis.com.br. Polícia em ação. E vamos ao terceiro caso do Polícia em Ação, falando de Minas Gerais. A Polícia Federal e o Ministério de Previdência prenderam 3 pessoas também acusadas de fraudarem o INSS. Segundo as investigações, os criminosos falsificavam documentos de identidade para criar supostos beneficiários, pessoas que no fim das contas nem existiam. Resultados, os fraudadores receberam valores indevidos por quase, veja só, 20 anos. Prejuízo que, pelas contas dos policiais, chega aí a mais de 11 milhões de reais. Os presos devem responder por associação criminosa e também a questão do estelionato qualificado. Polícia em ação. E vamos ao caso seguinte do Polícia em Ação, falando da Polícia Militar aqui em São Paulo. O Supremo Tribunal Federal anunciou um acordo entre o governo do estado de São Paulo e a Defensoria para garantir o uso das câmeras corporais pela Polícia Militar. A posição do governador Tarcísio de Freitas mudou a respeito do uso do equipamento justamente depois de uma série de incidentes envolvendo abusos de policiais. Vamos observar nesta reportagem. Nesse acordo homologado com o STF, o governo de São Paulo se comprometeu a aumentar em 25% o número de câmeras nos uniformes, totalizando então 1.500 câmeras aqui no estado de São Paulo. Está previsto também um mecanismo que evita o desligamento proposital desses equipamentos. O acordo encerra uma ação na Justiça proposta pela Defensoria Pública de São Paulo. A discussão sobre o uso das câmeras nos uniformes veio à tona depois de operações realizadas na Baixada Santista, que deixaram mais de 80 civis mortos entre 2023 e 2024. No início do mandato, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se dizia contra o uso desses equipamentos, mas no ano passado afirmou ter mudado de opinião. Polícia em ação. E vamos agora ao último fato do Polícia em Ação, falando de tragédia que foi evitada. Justamente um prédio de mais de 40 andares desabou lá no Recife. Segundo os moradores, o edifício já estava dando sinais de desgastes. E um engenheiro também já havia alertado sobre esse risco de desabamento dessa estrutura. Vamos observar. De cima, é possível ter a noção exata do que restou do prédio Caixão, localizado no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Parte do residencial desabou no fim da manhã desta terça-feira. Os moradores não estavam lá porque o imóvel tinha sido interditado pela Defesa Civil do município na noite do último domingo. O prédio, que tinha mais de 40 anos, estava com os 16 apartamentos ocupados, mas os moradores conseguiram se mudar da noite do domingo para segunda-feira e ao longo do dia da segunda-feira. A edificação desabou com menos de 48 horas da interdição da Defesa Civil do município. Quando nós chegamos aqui, dos 16 apartamentos, 12 apartamentos já estavam fora dos apartamentos. As pessoas, algumas já tinham saído, outras já estavam tirando algumas coisas, mas 12 dos 16 apartamentos já estavam desocupados. E aí nós orientamos a saída dos outros moradores e interditamos o prédio de forma preventiva. Quando nós chegamos aqui, o que foi identificado foi que na base do prédio apareciam várias rachaduras. Um abatimento do piso, né? O piso estava afundando. A educadora social conta que antes mesmo da vistoria feita pela Defesa Civil, os moradores já tinham percebido o surgimento de rachaduras e de outros problemas estruturais. Ela removeu os móveis na madrugada do domingo. O reboco caiu todinho, a rachadura ficou mais larga, o chão da moça do térreo apareceu uma rachadura no chão e ramificando rachaduras na parede. As portas sem querer fechar, isso é um indício gravíssimo, que quando as portas não querem fechar é porque o prédio está desnivelado. E aí, no domingo, chegaram 2 engenheiros aqui
enquanto tentavam fazer contato com a Defesa Civil, os dois engenheiros eles foram muito diretos, né, para a gente sair e dormir fora. Ramon foi um dos engenheiros que os moradores chamaram para realizar vistoria no domingo de manhã. Também foi verificado que a estrutura ela não tinha vigas e pilares, basicamente. Então era a própria alvenaria que sustentava a carga do prédio, e isso mostra também que era um prédio de alvenaria autoportante, então que é uma técnica que não é mais utilizada e que hoje é proibida. Porém, os prédios ainda são existentes, são os famosos prédios caixões, né? Principalmente os que caem são nesse padrão. Não todo prédio caixão é assim, porém, se for verificado que não tem viga e pilar, essa é a tendência. Parte da edificação que ainda está de pé corre o risco de desabar, mas, ainda de acordo com a Defesa Civil, uma nova vistoria será realizada pelos engenheiros que fazem parte da equipe administradora do prédio. Polícia em ação. E com esta último fato, o Polícia em Ação desta semana, com bastante informações e alguns casos aí para você saber de perto, vai ficando por aqui, estando de volta na semana que vem. Até lá! Polícia em ação.